bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Diogo. E eu sou o Janquiel Lima. E ele, da Mr. Fogo, esse podcast da Mr. Fogo, sempre trazendo para vocês uma elucidação maior, muito mais clareza, para que você possa ter muito mais economia, muito mais celeridade nas suas obras e, obviamente, muito mais segurança. Não sei se você acompanhou os outros episódios que nós tivemos aqui de podcast também, bate-papo muito legal, que a gente falou da leitura do projeto, a importância de saber ler um projeto e tudo mais, e sempre nós vamos trazer muito mais clareza para você, muito mais conhecimento de fato, para que você possa se blindar de todas as maneiras e poder fazer o melhor trabalho possível. Uma história engraçada para te contar. Hoje chegou aqui Janquiel Lima, da Mr. Fogo, chegou com um sistema todo aqui de hidrante aqui no nosso estúdio. Eu até achei que ia fazer uma instalação aqui de bombeiro, e ele quis me dar uma aula sobre hidrante. Eu pensei, olha, sinceramente, me perdoe, eu sou síndico, mas eu não estou muito interessado nesse conhecimento. Afinal de contas, eu não sou bombeiro. E aí, não sei se você acompanhou também, né, nas outros episódios nossos, a gente falando do milímetro, da tubulação e tudo mais. Eu nunca me aprofundei em conhecimentos técnicos, eu não sei se esse é o seu caso. Não me interessa a parte técnica, de fato. Daí, quando me dá uma aula de hidrante, eu falei que não queria me aprofundar nisso. Até que ele veio me contar uma história, e aí a minha orelhinha fez assim, ó, peraí, talvez eu queira aprender sobre hidrante. Uma história de uma economia gigantesca que pode ser feita sabendo apenas alguns detalhes. Eu vou passar a bola para o meu amigo Janquiel Lima, que ele quer a sumidade no assunto. Vai fundo, irmão. Então, o que a gente tem que analisar? Sou síndico, mas para mim não é tão interessante essa questão do sistema de hidrantes, né? Fato. Então, vou pegar dois pontos principais que podem tornar isso interessante para vocês. O que é? Primeiro ponto, segurança. Toda a segurança da vida desse condomínio ele cai sobre os meus ombros. Então todas as vidas daquele condomínio que você gerencia estão sob sua responsabilidade e você vai responder civil e criminalmente se der qualquer sinistro, se acontecer qualquer fatalidade ali. E o teu sistema de hidrante ou sistema preventivo ou sistema hidráulico preventivo, SHP, ele está diretamente ligado a isso. Então o primeiro ponto principal que é a nossa ideia aqui trazer para vocês é a importância desse sistema. Primeiro ponto, prevenção e segurança. Segundo ponto, economia. Como assim, Janquiel, economia? Vamos botar um cenário agora para a gente imaginar. Você, Diogo, sabe ou sabia que se o prédio ao lado do seu prédio estiver pegando fogo, né? Pegou fogo no prédio do lado seu, ligaram para o bombeiro chegou no prédio, vai fazer o combate. Ele vai chegar no hidrante de recalque. Sabe o que é hidrante de recalque? Não sei. Então tá, vamos chegar lá também. Me ajuda. Chegou no hidrante de recalque, que é o hidrante que fica na parte externa do seu prédio, na rua, que é o hidrante que o bombeiro utiliza. O bombeiro chegou para fazer o combate no prédio do lado do seu, no hidrante de recalque desse prédio, e o hidrante do prédio do seu vizinho não está funcionando. Automaticamente o bombeiro precisa de uma rede hidrante para poder fazer o combate naquele incêndio. Ele vai pegar dali. Ele vai pegar do seu, se o dele não estiver funcionando, certo? Então o fogo do prédio ao lado está acontecendo, o hidrante de recalque do prédio ao lado não funciona, ele sai do prédio ao lado e vai no seu pegar. Ele vai fazer uma conexão nas mangueiras, vai usar o seu hidrante de recalque para apagar o incêndio do prédio ao lado. Aí ele chega no seu prédio e o seu hidrante de recalque também não está funcionando. Começou a aumentar a proporção do problema. A gente teve um caso na cidade de São José, Santa Catarina, que é onde fica a sede da Mr. Fogo, onde pegou fogo numa empresa e o bombeiro foi combater esse incêndio, ele foi usar o hidrante de recalque dessa empresa, não funcionou. Ele pegou o prédio do lado, foi usar o hidrante de recalque que estava na calçada do prédio do lado, também não funcionou. Aí ele atravessou a rua, foi pegar num prédio da frente e o hidrante também não funcionou. O fogo pegou tudo bem, né, cara? Foram 3 sistemas de hidrante que ele não funcionou. Ele teve que chamar auxílio do caminhão do corpo de bombeiro, veio várias equipes para fazer esse combate de incêndio, né? E após feito esse combate de incêndio, eles voltaram posteriormente e notificaram aquelas edificações. Então as 3 edificações levaram multa. Mesmo aquela que não estava pegando fogo pelo fato do hidrante não estar funcionando, ele se responsabilizou, porque o teu sistema hidráulico preventivo ele gera segurança para o seu condomínio e para os vizinhos também.
Então você tem uma responsabilidade com você, como síndico, com os moradores do prédio que você é síndico e também aos arredores. O buraco é bem mais embaixo. É bem mais embaixo. Então como é que a gente vai identificar? Vamos começar a fazer essa identificação aqui do sistema. Isso é notificação que tu falou ali, é de quanto que os caras tiveram que pagar, né? Bom, ela vai ser de acordo com o grau e risco. Então a gente pode partir com a notificação de um salário mínimo, que vai ser na base de R$1.000, R$1.000 e poucos, até 100 mil, 200 mil, conforme for ampliando o grau de risco, ele vai calcular a notificação. Então às vezes você vai gastar R$5.000 para fazer um reparo, uma manutenção inteira na sua rede de hidrante. E economiza 100 conto. Economiza 100 conto. Sem contar as vidas, o risco, o patrimônio, a perda que você teve ali, patrimonial, a perda de vidas, o estresse, o risco de ser preso, né? Então isso só aumenta. E aquela história que tu estava contando daquela Da economia. Da economia lá, aquela lá. A gente chegou num prédio, né, para fazer uma verificação da rede de hidrante. A gente chegou num prédio para fazer a verificação da rede de hidrante e a síndica me relatou que ela partiu de um consumo X de água. Vamos imaginar aqui que ela gastava R$2.000 de água por mês e aumentou R$5.000 o consumo de água dela. A leitura dela aumentou horrores, ela teve um consumo por 3 meses consecutivos. Aí ela falou, não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí ela chamou a Casan fez uma análise, que é a concessionária que cuida dessa parte de saneamento de Santa Catarina, aqui, né, da capital. E ela fez essa verificação e falou que não era no hidrômetro do prédio, não tinha a ver com a rede, né, da alimentação. Daí ela entrou em contato com várias empresas para começar a verificar onde poderia ser esse vazamento. E a gente foi até o local, né, e realizou um teste para ela, porque a rede de hidrantes existem vários testes que a gente pode fazer. A gente pode fazer teste de pressão, a gente pode fazer um teste de vazão, um teste de reserva técnica de incêndio, e a gente pode fazer também um teste chamado teste caça-vazamento. Esse teste caça-vazamento ele vai verificar, apesar de com um equipamento que a gente usa, ele vai fazer um sonar, certo? E esse sonar vai verificar um ponto de vazamento. A gente identificou que o vazamento dela era na rede de hidrantes, né? E a gente pegou uma tubulação, essa tubulação que está podre aqui, ó, você está verificando aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Essa tubulação aqui era a tubulação do prédio dela. Então essa parte aqui da tubulação estava na parte superior do prédio dela, aonde desce todas as prumadas de tubulações e conexões que vêm da caixa d'água. Essa parte superior a gente vai chamar de barrilete. Então essa tubulação aqui é a que deveria estar menos podre, por causa que é a que menos fere, menos sofre com o tempo. Ela fica dentro da edificação, ela é protegida do sol, protegida da chuva, mesmo assim ela oxidou. Então o problema dela não estava na parte de cima, que também já estava podre, estava na parte de baixo, no hidrante de recalque. Então a tubulação do hidrante de recalque dela, que é o hidrante de calçada, então aqui a gente está vendo uma imagem do hidrante de recalque, né, com um dano, né, que tá todo corroído, esse hidrante de recalque igual dela. Ele estava com a tubulação corroída, ele estava sem o dreno, estava com as conexões e as peças todas danificadas. E o vazamento dela dava 1 metro para dentro da tubulação do hidrante de recalque que estava podre. Então, por causa de 1 metro de tubulação que ela tinha na ponta do prédio, ela teve um consumo de mais de R$5.000 por mês. Exatamente. Então a gente teve que fazer toda a manutenção, toda a verificação. Então agora eu vou mostrar para você quais são as peças que vai ter no hidrante de recalque. Daí você vai conseguir identificar lá no prédio dele, se não tiver essas peças aqui no teu hidrante de recalque, ou se tiver diferente isso daqui, ou está faltando peça, ou você tem algum defeito, alguma anomalia no teu hidrante de recalque. Diogo, a primeira verificação, cara, que a gente vai fazer no teu condomínio é o que você tem ou quais são os componentes que devem ter dentro da caixa de hidrante da parede do teu corredor. Ah, lá no meu prédio são 5 andares, cada andar tem uma caixa de hidrante na parede. O que eu, síndico, devo avaliar para saber se está faltando peça ou se está tudo certinho lá? Primeiro ponto, eu tenho que ter uma mangueira, né? Essa mangueira aqui ela pode ser uma mangueira só ou 2 mangueiras, essa daqui é 1,5 polegadas, que de acordo com o tamanho do prédio, né, área comercial, geralmente essa tubulação aqui de 1,5 de mangueira, certo? Essa mangueira ela tem que ter uma ponta, ou um bico, ou um esguicho, certo? Para que serve? Para que eu possa ter um jato. Esse jato, no caso dessa mangueira aqui, é um jato sólido, né? Então, mangueiras eu devo ter e bico, né? Ou conexão ou ponteira, certo?
Depois eu devo ter o que? Eu devo ter uma válvula igual essa, que vai ficar dentro da parede, saindo lá da minha tubulação de hidrantes. Essa válvula deve ter uma pecinha parecida com essa daqui. Que pecinha é essa? Essa daqui é um adaptador. Se não tiver essa peça aqui para me engatar a mangueira, ó, eu não consigo colocar a mangueira direto aqui, ó, porque eu não tenho encaixe, tá vendo? A mangueira, se a gente analisar ela aqui, ó, na ponta de cada mangueira, ela tem um encaixe rápido, ó. A gente consegue verificar que aqui, ó, ela tem duas entradas. Nessas entradas eu vou conectar o meu adaptador e vou conectar a minha ponteira. Então uma ponta dela eu vou conectar dentro da minha válvula, aqui no adaptador da minha válvula, que é essa peça aqui, a outra eu vou colocar a mangueira. Então se eu tiver essas duas peças aqui na minha válvula, tá certo. E também eu vou ter que ter uma chave, que essa chave aqui eu vou colocar aqui, ó, para dar um aperto, né, uma tensão no meu hidrante, para que ele possa ficar vedado. Então eu preciso de uma chave, eu preciso de uma válvula, um adaptador, uma mangueira e um bico. E se eu não tiver um desses itens, eu já posso ser multado? Quando é apenas um desses itens, você pode ser notificado. Notificado. Isso. Se for em caso de sinistro, se você colocou a vida do bombeiro em risco, você pode ser multado. Mas se ele for fazer apenas uma verificação, uma vistoria para fazer a liberação de alguma documentação para você, ele vai te notificar. Ele vai te dar um prazo para que você possa comprar os bicos. Ah, o seu quadro de hidrantes não tem as ponteiras, os bicos, os esguichos. Você vai comprar, vai ser notificado para fazer isso. Ah, não tem as chaves. Ele vai te notificar e vai dar um tempo para que você tenha isso. Certo? Mas se você souber disso, você antecipa aquilo que o bombeiro pode te pedir, vai ter a garantia da segurança do quadro total do que tu precisa aqui e não vai ser notificado. Então agora a gente vai descobrir o que a gente tem que ter lá na rua, no hidrante de recalque. Aqui a gente tem uma conexão, Diogo, de uma tubulação de hidrante de recalque. Foi essa peça aqui, exatamente essa peça, que a gente retirou desse prédio, que a cliente estava tendo mais de 5 mil reais de prejuízo. Estava tendo vazamento aqui? Estava tendo vazamento. A gente pode verificar aqui, ó, que essa tubulação está toda podre. Então ela tem diversos microfuros e daqui para frente ela tinha ainda mais furos, né? Essa peça daqui da parte da frente também está amassado o conector. Então o bombeiro não conseguiria fazer uma conexão de uma mangueira aqui, por exemplo, que o adaptador da mangueira está amassado, né? Essa válvula aqui, cara, ó, ela está com problema, então ela não está abrindo também, então está errado. Então isso daqui é uma realidade de muitos condomínios. Abrir o hidrante de recalque e tu se deparar com esse tipo de tubulação aqui. Obviamente, né, nitidamente, para quem tem conhecimento, tu bate o olho e tu vê que tá errado, mas às vezes o síndico pode olhar e pensar, cara, isso é uma tubulação, é assim mesmo, é um padrão, não é padrão, gente. Isso aqui é uma tubulação que ela tá oxidada, ela tá com corrosão, certo? Quanto tempo demora para ficar assim? Aí depende. Aí vai chegar agora onde você vai economizar. Imaginamos o seguinte, você perguntou para mim, imaginamos o seguinte, você me perguntou quanto tempo pode durar essa tubulação, certo? Pela NBR 13714, que é a NBR que vai tratar de tubulação de hidrante, ela vai te dizer que essa tubulação aqui ela pode durar cerca de 15 anos, 20 anos, certo? Se você não criar uma proteção mecânica para ela, deixar essa tubulação aqui direto na terra, ela pode se sofrer, né, com a corrosão e vai acelerar o processo de oxirredução, que é esse processo que você está vendo aqui, né, que vai oxidar ela vai vir a furar. Aí se você mandar fazer uma tubulação nova e o pessoal largar a tubulação na terra direto, vai acontecer a mesma coisa num prazo aí de 7 a 10 anos. Então você vai criar uma proteção mecânica para ela, aonde se eu botar essa fita aqui, ó, que é uma fita que custa cerca de R$80, R$70, dependendo da localização do Brasil. Se você fitar o tubo, passar essa fita ao redor do tubo, colocar esse tubo na terra e colocar um concreto por cima dela, você está falando que ela vai durar 30 anos. Então você aumenta no mínimo 3, 4 vezes o tempo de vida útil desse equipamento. Se você souber exigir para o instalador ou pedir para o instalador colocar um equipamento simples, como uma fita dessa e fazer um concretinho. Então muitas empresas se utilizam desse conhecimento. Então muitas empresas se utilizam dessa falta de conhecimento sobre um sistema de hidrante para não colocar um equipamento como uma fita dessa daqui numa tubulação
E saber que num período aí de 5 anos... Vai trocar de novo? Vai trocar de novo. Aí o síndico passa a ser refém das manutenções de combate a incêndio. Então, se o síndico tiver conhecimento que uma fita anticorrosiva dessa daqui faz aumentar 10 anos, 15 anos a resistência do tubo, porque ele não vai pegar corrosão, ele economiza ali no mínimo 5 mil. Só aqui, só nessa parte da tubulação. Recentemente a gente fez um reparo na tubulação com mais de 120 metros de rede, né? E a gente não utilizou esse material, a gente utilizou um outro componente de material chamado PPR, que é um material que ele tem uma garantia de até 100 anos pela fábrica. Nossa! Exatamente. Então é um material de alta tecnologia, onde o síndico vai ter uma economia e saber que na sindicância dele não vai existir problema nenhum e que ele vai deixar um legado. Ah, o síndico Diogo fez uma manutenção no hidrante, ele usou um equipamento com tecnologia e ele deixou um legado positivo, onde chega aquela rede lá pelos próximos 50 anos não vai dar problema. Isso aí, fiquei impressionado com isso, cara. Vou começar a economizar muito dinheiro agora, não só nas obras, não só na manutenção, mas também na própria conta de água, né? Isso abriu minha cabeça bastante agora, e eu entendo que por mais que eu não queira me aprofundar nesse conhecimento técnico, é necessário saber que eu possa fazer um bom trabalho. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E a gente tem que saber que você consegue controlar isso daqui, fazer testes periódicos com isso. Então, não somente a garantia da segurança que tu vai estar gerando, o legado que tu pode deixar, o teu nome que você vai estar elevando, gerando a segurança para quem vier nesse condomínio aí pelos próximos anos. Show de bola, galera. Então, continua acompanhando esse conteúdo, compartilhe com todo mundo, bota lá em todo que é grupo de síndico, de tudo mais, porque esse tipo de conteúdo é o que todo síndico deve ter. E quem não tiver vai ficar de fora do mercado em muito pouco tempo. Aguarde a gente para mais dicas do Jean, que é o lema da Mr. Fogo, e aguarde a gente para os próximos podcasts.